Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Quando nós chegamos numa casa espírita, é natural que a gente encontre alguns elementos diferentes das outras crenças, principalmente nós que viemos de uma outra formação religiosa. Porque o movimento espírita, ou as casas espíritas, elas procuram trabalhar o conceito da doutrina espírita através dos postulados apresentados pelos espíritos. E quando os espíritos começaram a trazer essas informações para o nosso codificador, ele verificou que se tratava de um assunto, de um tema, de um conteúdo que ele transcendia o próprio conhecimento humano. E ele então vai verificar, ao longo do tempo da sua formação, das publicações das obras, se realmente havia ligações com o Evangelho de Jesus. Se realmente estava conectado ao Evangelho de Jesus. Porque, no primeiro momento, os espíritos se apresentavam com as mesas girantes, movimento das mesas que ia para um lado, ia para o outro, coisa que naquela época, meado do século XIX, era comum se reunir nos saraus, nas festas, as pessoas se reuniam em volta de uma mesa e, através da imposição de mãos, essas mesas ficavam animadas. Era uma festa. Era uma brincadeira. Desde que Anton von Mesmer introduziu o magnetismo na Europa, esses fenômenos começaram a se repetir em qualquer ambiente dos salões onde se reuniam na França daquele período. E o professor Rivaio, que é o nome do nosso codificador, nome de batismo, Hippolyte Léon Denisart Rivaio, ele, que também já era conhecedor do magnetismo, até porque ele se tornara também professor de magnetismo, ele tinha uma formação acadêmica vindo de Yverdon, da Suíça, do grande castelo de Pestalozzi, na área da pedagogia. E diziam para ele que as mesas giravam, falavam os movimentos dos objetos. Isso tudo para ele era comum porque ele já conhecia esses fatores. Até que certa vez, um amigo dele disse assim: as mesas não só giram, elas respondem perguntas de psicologia, de filosofia, de ciência. E ele disse, olha, até que me prove o contrário, a mesa não tem cérebro, a mesa não tem um sistema nervoso, a mesa não tem inteligência. Como que ela pode responder perguntas desse teor de conhecimento? Até que me prove o contrário, eu não acreditarei. E ele então foi assistir uma dessas reuniões, chegando lá, encontrou o movimento acontecendo. Foi estabelecido o fenômeno da tipologia, ou seja, a comunicação através de pancadas. Uma pancada, letra A, duas pancadas, letra B, três pancadas, letra C, e assim sucessivamente. E através das pancadas eram feitas perguntas, e a mesa tripode, uma mesa que tinha 3 pernas, basicamente, muito leve, os médiuns colocavam a mão sobre ela, e ela subia e dava uma batida. E cada batida era anotada as letras do alfabeto, até que se formaram as palavras, as frases, e a mesa, então, entrando em frenesi, disse, não é a mesa que fala. São as almas dos homens que antes viviam na Terra. Então, a partir daí, foi descortinado um novo mundo, uma nova visão, um novo entendimento. O século XIX é um século marcado com muita novidade. As ideias, às vezes, surgiam de manhã, amadureciam meio-dia e morriam à tarde para no dia seguinte surgir uma nova ideia. Era aquele consequência daquele momento, desde a Revolução Francesa do século anterior, mas principalmente a ideia do iluminismo, as ideias novas que corriam, que se discutiam, que se falavam. E ele então começa a verificar que havia algo de muito sério naquele fenômeno. E a partir dali, então, ele começa a trazer essas informações, até que os próprios espíritos, ao longo do tempo, começam a revelar questões muito precisas sobre a vida, sobre a continuidade da existência, sobre a realidade do mundo espiritual. E aí o nosso codificador consegue, lá no primeiro momento, definir o espiritismo. Por isso que é importante que quando a gente entra numa casa espírita, a gente vem assistir uma palestra, mesmo que seja pela primeira vez, mesmo que não tenhamos interesse em nos tornar espírita,
não importa, porque a doutrina espírita ela não é somente para os espíritas, é para todos aqueles que queiram estudar, analisar algumas questões. Allan Kardec, então, apresenta, no seu primeiro momento, uma definição do espiritismo, dizendo mais ou menos o seguinte, que o espiritismo é uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. Quando ele faz essa primeira definição, ele vai então afirmar que é uma ciência nova, ou seja, ele foge das práticas científicas conhecidas. O fenômeno das mesas girantes é um exemplo. A ciência, como ciência, quando ocorre um fenômeno, ela procura criar uma hipótese para explicar o fenômeno, e à medida que ela vai, os cientistas vão testando aquelas hipóteses e vão verificando se a hipótese para explicar o fenômeno é verdadeira ou não, ao final, se chega à conclusão que aquela hipótese é verdadeira, passa então a ter uma teoria, surge então uma lei, passa então a ter um cunho científico. Mas vejam que quando as mesas começaram a girar, ninguém levantou a hipótese para explicar o fenômeno dizendo que eram os espíritos. Todos diziam que a mesa que respondia. Todos diziam que a mesa era inteligente. E aí o método é diferente, por quê? Porque foi o próprio fenômeno que se revelou, dizendo, não é a mesa que fala, são as almas dos homens que viviam na Terra. Então, por isso que ele diz que o espiritismo é uma ciência nova. Por quê? Porque tem um método diferente, uma análise diferente, uma comparação, um processo de comparação diferente das ciências ordinárias. Mas ele diz mais. Ele diz, então, que o espiritismo se ocupa em estudar o mundo espiritual, a sua origem e a sua natureza, mas a relação com o mundo corporal. Esse mundo que nós vivemos. E ele vai, então, afirmar que o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. Então, a partir desse conceito da doutrina espírita, começa a verificar que é uma nova ordem de ideias, de pensamento, de análise, e passaram, então, a construir todo um arcabouço doutrinário sobre estes entendimento, vamos dizer assim, daquela época. Mas ele ainda define outra coisa, que é de suma importância. Num segundo momento, ele vai dizer que o espiritismo também ele tem como objeto de estudo o espírito. Então, ele vai estudar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Então, a partir daí, nós vamos ter uma doutrina onde a ocupação básica dela vai ser estudar nós, espíritos imortais. Por isso que o espiritismo, ao ter um conteúdo doutrinário, ele vai se basear justamente nessa premissa. A partir do momento que a gente analisa um pequenino que acabou de nascer, né? Ontem mesmo a gente estava lá no grupo, né, da Palhoça, quer dizer, a gente estava em casa, mas online, né? No grupo da Palhoça, então a gente estava analisando junto com os companheiros, né? Um pequenino que acabou de nascer é um espírito que tem uma experiência. Muitas das vezes os pais, aqueles que lidam, que educam, não percebem que ali aquela alma que reencarnou tem uma experiência de comportamentos anteriores. Já teve experiências diversas, seja positiva, negativa, já teve ideias ideológicas, já teve pensamentos outros. E agora, ao reencarnar no corpo físico, é amortecido temporariamente o processo da sua inteligência, como se houvesse um restringimento da sua capacidade intelectiva, e ele começa a desenvolver, e diz os espíritos, que o processo reencarnatório de um espírito, ele vai se completar aos 7 anos de idade, quando há o desenvolvimento do orgânico, aonde o espírito realmente começa a interagir com a própria vida. Muitas vezes, alguns pais me dizem assim, mas o meu pequeno está vendo os espíritos. Ele diz que o vovô, que já desencarnou já faz um tempo, está sentado lá na sala. Ele nunca tinha visto o vovô. E a mãe mostra o foto, esse aqui? Mãe, estava sentado aqui agora, o vovô. E a mãe fica de cabelo em pé, porque não percebe. É que nesse processo, nesse momento, a alma ela tem uma probabilidade de perceber os dois planos, o físico e o espiritual. Não significa dizer que a nossa criança vai ser médium. Não significa dizer que é uma doença, que muitas vezes levam em terapias, né, em diversos lugares, psiquiatras e tudo mais,
Mas não significa dizer que isto vai perdurar, porque assim que amadurece a questão orgânica, eles vão deixando de ver e daqui a pouco eles param até de ver. Muitas das vezes as crianças nem têm medo disso. Por ela é normal. Como ela tem o lado lúdico, muitas vezes os pais acreditam, e às vezes a grande maioria é criação, mas a grande maioria é um amiguinho invisível. O Divaldo, por exemplo, para quem o conhece, Divaldo Pereira Franco, ele conversava com o índiozinho desde pequeno. E aí o pai falava, a mãe reclamava, aí ele parou até de falar, mas o índiozinho sempre vinha para brincar com ele. E vejam que esse senhor, que hoje tem 90 e poucos anos, 94 anos, é o maior médium, um dos maiores médiuns, né, da nossa atualidade, que traz a doutrina espírita de uma forma clara. Mas desde jovem, desde criança, ele teve essas interações. Então, o que cabe-nos analisar? Que quando a gente entra na doutrina espírita, é preciso que a gente mude o olhar. Como é que eu tenho visto a vida? Como é que eu tenho visto o meu modelo de família? O modelo da sociedade? As questões que estão acontecendo no mundo, que hoje, cada vez mais, nós estamos sendo chamados a nos posicionar em uma questão e outra. Mas quando eu analiso pelo prisma, pela visão da doutrina espírita, eu percebo que nós estamos no meado de uma grande transformação de ideias, de conceitos, de posicionamento. Por isso que ao estudar a doutrina espírita, eu preciso então ter esse cuidado de poder analisar. Vamos pegar, por exemplo, uma segunda etapa que o codificador percebeu, que ele verificou que os ensinamentos dados pelos espíritos, e verificou que os espíritos haviam de diversas ordens, ou seja, de diversas graduações. Alguns espíritos, não muito evoluídos, orientavam qualquer coisa, falavam de qualquer coisa, respondiam qualquer pergunta sem nenhuma base. E ele percebeu que havia um grupo de espíritos sábios, que conheciam, que tinham uma precisão, que davam uma orientação, que estava de acordo com a orientação com o Evangelho de Jesus. Orientava de acordo com a paz, com o amor, com o equilíbrio, mostrando a importância da fraternidade entre os seres. Vejam, o que nós estamos tentando trazer é que o meado do século XIX, onde surge a doutrina espírita, é um resultado da Revolução Francesa, de 1790 e pouco, do século anterior. É justamente um período onde se falava muito de igualdade, liberdade e fraternidade. Aonde está a base da fraternidade quando há diferença entre os indivíduos? Aonde está a base da liberdade, aonde não se respeita o direito do outro? Aonde está a base de tudo isso? Com a doutrina espírita se entende perfeitamente, porque todos nós somos iguais perante Deus. Todos têm a mesma oportunidade. Se hoje eu envergo um corpo com uma determinada característica racial, amanhã eu posso envergar outro de outra característica. Se hoje eu tenho uma posição dentro de uma característica sociológica na sociedade, amanhã eu poderia estar em outra posição. Até tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma rainha da França, que ela dizia assim: como rainha, imaginava entrar no reino dos céus. E chegando lá, no mundo espiritual, eu tive que rever esses conceitos. Porque aqueles que eu desprezava na terra, que eu não considerava na terra, foi os que eu tive que pedir orientação no mundo espiritual. Porque a morte igualava as pessoas ou fazia que aqueles que se envolveram pelo orgulho, pela vaidade, começassem a perceber diferente. Então veja que a proposta espírita, mesmo que a gente caminhe um pouquinho, mesmo que a gente estude bem pouco, mesmo que a gente não avance tanto nesse conhecimento, né, nós precisamos perceber que ele vai ter um resultado. Ah, eu só fui na doutrina espírita uma única vez. Tudo bem. Ah, eu ouvi falar de reencarnação, mas eu não acredito nisso. Tem problema. Vai reencarnar do mesmo jeito, né? Vai chegar no mundo espiritual, vai ter ideia. Eu não morri, a mãe não morreu, o avô não morreu, o tio não morreu. Ou seja, vai perceber que está todo mundo lá, ou alguns já voltaram para o corpo físico, na característica de neto, de bisneto, ou seja o que for. Então começamos a perceber que há uma dinâmica diante da vida. E essa dinâmica, ao longo do tempo, ela foi interrompida ou foi dificultada para que a gente pudesse entender plenamente. Por nós mesmos, por nós seres humanos. Nós criamos dificuldades, criamos subterfúgios,
criamos maneiras diversas para tentar explicar essa relação da criatura com o Criador. E daí, a partir disso, nós criamos várias situações que só complicou o processo da humanidade. Vejamos, eu coloquei aqui essa frase, que está lá, né, registrada por João, quando ele diz mais ou menos o seguinte, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou, né, na mesma ideia. Veja, primeira coisa que ele diz, ninguém vem ao Pai. Significa que Jesus já está com Deus. Ele não vai ainda estar lá, porque ele já está. Se ele está, tanto é que em algumas das suas passagens ele diz, eu e o Pai somos um. Vós, ele diz, o que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Então essa proposta que vai lá do ano, vamos colocar do ano 1 até o ano 64 da nossa era a proposta dos ensinamentos dados pelo Cristo. Para a gente entender que nós somos espíritos imortais, que nós somos um igual ao Cristo, co-criador com Cristo, herdeiro do universo. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? Em vez da gente buscar o caminho do Cristo, que é o caminho da paz, do amor, da concórdia, da fraternidade, da união entre os indivíduos, nós criamos uns caminhos de subterfúgio, de poder, de dominação do outro, criando dificuldades, criamos teorias diversas, criamos perseguições em nome do Cristo. Há 20 séculos praticamente, vamos botar aí 18 séculos, nós criamos esses caminhos diferentes. Nós distorcemos o caminho do Cristo. E ao distorcer o caminho do Cristo, nós criamos dificuldades diversas para a humanidade. Aonde os homens, nós seres humanos, começamos a achar que isso era mais importante do que aquilo outro, que as situações, por exemplo, o que nós acreditamos ao longo do tempo? Acreditamos que, ao morrer, a nossa vida já estaria pré-estabelecida. Ou se eu fui bom, eu ia para o céu, para os campos elíseos, para uma beatitude. E se eu fui mal, eu ia para as regiões de sofrimento, regiões de dor, e permanecia. Não tinha outra saída. Eram apenas as duas situações que eram estabelecidas. Agora, olha só que interessante. Esta ideia para ir para um local de sofrimento e permanecer lá, já que eu fui mal durante a minha caminhada terrena, essa região onde era colocado os indivíduos maus, que aí até algumas mitologias tomaram como referência, principalmente a greco-romana e outras, olha só que interessante. Quem falava sobre isso eram os povos pagãos. Eram aqueles que não tinham crença, eram aqueles que não tinham religião. E aí eles acreditavam que tinha esses lugares onde os indivíduos ficavam lá em sofrimento. Mas dizia também que lá naquela região de dor, de sofrimento, só às vezes tinha lá um indivíduo, um ser que ficava controlando aquele ambiente e não deixava ninguém sair de lá. Já numa outra versão, a partir do advento do Cristo, a partir do cristianismo criado, né, ou interpolado, esses novos caminhos que fomos criados, pegaram a mesma ideia, que o homem, o ser humano, indo contrário às leis divinas, iria para essas regiões de sofrimento. Aquele que agiu no bem, ia para o céu. Ficou estabelecidas as duas situações. A sorte da alma ou a sorte do ser já estava pré-estabelecida. Não tinha o que fazer. Bom, só que a gente verifica que quando o caminho do Cristo começou a ser interpolado pelas nossas necessidades, pela maneira de pensar, como hoje nós fazemos, muitas das vezes, adaptação ali, aqui, acolá, no pensamento, o que começou a acontecer? Os reis, que era muito ligado ao poder da religião dominante da época, eles disseram assim, peraí, eu fui um déspota, eu maltratei meu povo, eu fiz isso, fiz aquilo, eu não posso, eu sou rei, sangue nobre, como eu vou para regiões de sofrimento? E aí, os homens, mais uma vez, o que eles fizeram? Bom, vamos dar um jeitinho nisso aí, vamos arrumar. Aí lá no ano 540 e pouco, tem uma encíclica que foi criada, né, dizendo o seguinte, vamos criar então um purgatório. Aí do purgatório dá para sair. Então aquele que vai para o inferno
não poderia sair. Mas para o purgatório a gente dá um jeitinho para tirar lá de você. Aí foi criado. Gente, quem criou isso? Isso está na história. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma religião. A própria história mostra, os homens, nós seres humanos, criamos um mecanismo para poder liberar alguns outros que tinham poder na mão, poder temporal, acreditando que isso era suficiente para ele poder ficar livre. E aí, então, ao criar o purgatório, no ano 555 da nossa era, no concílio de Constantinopla, a reencarnação foi considerada heresia. Isso está na história. Por que eu estou trazendo isso? É para mostrar que isso aqui, essas ideias que foram sendo traduzidas, modificadas ao longo do tempo, é o caminho que a gente poderia ter seguido pelo Cristo para entender já o mecanismo desde o início, mas a gente se desviou. E aí, ao desviar, o que nós fizemos com a verdade? Deturpamos a verdade. Ao deturpar a verdade, nós passamos a acreditar que a vida é limitada, ela tem as suas barreiras. Eu acredito que algum de vocês deve ter assistido o filme Nosso Lar. Quem assistiu aí, só para saber? Bom, isso é para o filme voltar à mente de vocês, tá? Muita gente assistiu o filme Nosso Lar, principalmente o pessoal da nossa casa espírita, que é o Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo, né, que a gente chama de Oswaldo Melo, carinhosamente, que é lá do centro de Florianópolis. Muitas vezes o pessoal assistiu, aí quando viemos lá do cinema, nos reencontramos na casa espírita, os companheiros vieram para mim e falaram assim: Sidney, eu descobri uma coisa terrível no filme. E eu fiquei preocupado, né, porque eu adorei o filme. Eu falei: o que foi? Eu descobri que o umbral espírita é pior do que o inferno católico. Aí eu falei: mas peraí, não, porque olha, o umbral é terrível, contaram um monte de história, falaram um monte de coisa. E aí teve uma senhora, que hoje já está bem mais amadurecida, dona Geni, que o pessoal, alguns devem ter conhecido, ela disse assim: eu não tenho medo do umbral, dizia para o público lá, né? Aí o pessoal: mas por que, dona Geni? Primeiro que a lama lá é medicinal, vai acabar com as rugas. E segundo que chegando no umbral só vai ter gente conhecida, né? Ô Chico, vai estar lá, vai estar o Chico, vai estar todo mundo lá. Então veja, olha a visão. Se eu pego a mesma ideia daquela cultura, que é a cultura judaico-cristã, que é um produto do conhecimento que nós temos como realidade dessa nossa relação com Deus, eu vou acreditar em quê? Que esse local de dor, que é o umbral que o Espiritismo descreve, é um local de sofrimento eterno. Vejam, olha a modificação do Espiritismo. Primeiro, que ele não tem penas eternas. Não tem sofrimento eterno. Mostrando que Deus é Pai. A verdade, embora distorcida, mas a doutrina espírita resgata esta verdade. Trazendo para quê? Porque a vida prossegue além da sepultura. A gente modifica a visão e aí nós vamos entender a proposta do Cristo. Por isso que a doutrina espírita, Allan Kardec, em um dado momento, ele vai buscar na Bíblia, no Novo Testamento, aqueles pensamentos, aquela visão dos apóstolos registrado pelos evangelistas a respeito da ação do Cristo na terra. O lado moral, aquilo que é pedra de toque, aquilo que ninguém tem como fazer uma controvérsia. Porque os outros detalhes geram críticas, geram pensamentos diversos, milagres, por exemplo, para explicar, mas o lado moral não. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é a Bíblia dos Espíritas. É a mesma Bíblia, só explicado à luz da doutrina espírita. Ela pega as questões do Evangelho, da Bíblia, e orienta pela visão dos Espíritos, dizendo o seguinte, que quando a gente começar a entender o mecanismo da evolução, nós vamos nos voltar para a proposta do Cristo. Porque o único caminho para a nossa realidade, e por isso que ele diz, senão por ele, é o único caminho. Ah, Sidney, mas hoje tem lugares aí que estão destruindo as igrejas. Ah, tem lugares aí que estão fazendo barbaridade em nome do Cristo, acabando com a ideia. Ah, a nova geração, então, está com uma ação totalmente contrária às ideias. Nós vimos alguns movimentos aí, em alguns centros de estudo dos jovens, falando contra o Cristo. Gente, eles não estão falando contra Jesus. Eles não estão se posicionando contra o Cristo nesta visão aqui. Eles estão falando desse Jesus e dessa maneira que os homens criaram ao longo do tempo. Vejam que se a gente parar, é que a gente não tem tempo, né, para descrever.
Mas houveram tanta coisa. Ó, só para vocês terem ideia, no período da Idade Média, por exemplo, as pessoas, se pudessem, principalmente as mulheres, né? Porque as mulheres, não sei se vocês sabem, que até o ano de 1870 a mulher não tinha alma, tá? Só a partir de 1870 que passaram a ter alma. Está na história. E aí o que acontece? Parecia alguma coisa, começava a ter visão, era bruxa e era queimada na igreja. Era queimado em praça pública. Aí hoje elas estão tudo reencarnadas, sabe, Chico? E estão tudo aí fazendo reiki, né? Estão tudo fazendo aí terapia de vida passada, constelação familiar, tem um monte. Porque era aquilo que elas eram capazes de fazer, entregar para os indivíduos, só que foram abafadas no passado. Muitos foram mortos em nome de uma fé cega, de um erro. E hoje, ao chegar de novo, lembra e está contrário a esse modelo de crença existente. Vai acontecer muita modificação? Vai acontecer. Teorias, ideologias, pensamentos diversos. Vai haver muita modificação. Só que há um detalhe. A doutrina espírita, ela precisa ser entendida que ela faz esse elemento de arrumação emocional e de entendimento com esta realidade. Olha o que o nosso codificador vai falar no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1. No capítulo 1, ele vai falar lá a respeito da aliança da ciência com a religião. Ele vai dizer, tanto a ciência quanto a religião têm a mesma origem, que é Deus. Se elas têm a mesma origem, elas não podem ser ou não deveriam ser antagônicas, uma contrária à outra, já que a origem é a mesma. Porque a ciência nada mais é do que o resultado das leis divinas, que está lá na questão 614, 615. Até Allan Kardec pergunta, aonde está escrito a lei de Deus? Na questão 621. E os espíritos respondem, na consciência. Então, ao ter um conhecimento da ciência normal, da ciência que acontece no mundo afora, todos os tipos de ciência, ela é o resultado do conhecimento da lei natural. A lei natural é dividida em duas partes. As leis em que os homens de ciência descobrem e as leis morais em que o homem de bem estuda. Então vejam, ele vai dizer o seguinte, então que essa ciência e a religião, elas ficam uma brigando com a outra, uma tentando negar a outra. Por quê? Porque quem está nessas crenças são os indivíduos que criaram um caminho distorcido, verdades distorcidas. E aí cada um tem um seu privilégio de dizer, não, eu tenho razão, vocês estão errados, a ciência nega e a religião fala de outro jeito. Muitos utilizam a religião para enriquecer, muitos utilizam mecanismos diversos, né? Até, por exemplo, no ano de 1517, quando Lutero percebe que era cobrado as indulgências, ou seja, o perdão. Quem tinha dinheiro pagava, não tinha problema, não ia para o inferno. Agora, quem não tinha, estava lascado, né? O pessoal mais durinho ficava mesmo. Porque ela era assim. Aí o Lutero, dentro da igreja, veja, mas como é que eu posso cobrar o perdão? Gente, isso é história. E aí ele vai contrário, lá na igreja de São Petersburgo, coloca 95 teses contra a cobra das indulgências. Começa a traduzir a Bíblia em alemão. Começa a traduzir em outros idiomas. O que acontece? Surge as religiões chamadas protestantes, considerada protestante. Com o mesmo viés, com a mesma ideia, ainda criando um novo caminho, distorcendo verdades, algumas delas, e dificultando o entendimento da vida. O que a doutrina espírita tem hoje como base? Diz o codificador. Para que a ciência possa entender a religião, e a religião possa entender a ciência, porque elas são da mesma origem divina, precisa de um elemento que consiga fazer essa conexão, que é o espiritismo. Então, por isso que nós, espíritas, não negamos a ciência, não somos contra a religião de ninguém, pelo contrário, cada um crê no que deseja, mas vem mostrar esta conexão. Por exemplo, nesse período agora da pandemia, muitos desencarnes. Muitos entes queridos partiram para o plano espiritual. Muita gente nos perguntava o que vai acontecer. Outros até disseram assim, os espíritos superiores não podem fazer nada. Jesus abandonou a terra, foi embora. Eu falei, gente, calma, não acontecerá nada disso. Porque não é a primeira pandemia que a humanidade passa.
E muitos queriam entender o que poderia estar acontecendo com o seu ente querido. E a gente dizia, ele está vivo. Ele pode não estar mais no corpo do nosso lado, mas continua vivo. Amanhã a gente pode reencontrá-los novamente, junto. E aí a gente começa a perceber que a doutrina espírita tem os elementos para poder ajudar as pessoas. Só que tem um detalhe. Não tem como adquirir esse pensamento renovado, fazer uma análise crítica positiva diante da vida, se não fizer um estudo sério. Sem um estudo sério, sem um estudo detalhado, sem trazer subterfúgios ou qualquer outra prática, porque a doutrina espírita não precisa de nenhuma prática, porque ela tem o seu arcabouço doutrinário para a gente poder entender todo o mecanismo e restaurar esse caminho, esta verdade, para a gente poder entender a verdadeira vida. Porque dia virá em que todos nós nos perceberemos como filhos de Deus, irmão de Jesus, co-criador do universo. Mas isso vai acontecer quando, Sidney? Daqui a 200 anos? Não. 500? Também não. 1000? Não. Talvez 2000? Por aí. Vai começar. Gente, nós estamos 2000 anos, repetindo aquela frase de Jesus, amai-vos uns aos outros. Não é? 2000 anos. Mas tem uns aí que a gente olha assim e fala assim, não, acho que Jesus errou. Tem aquele ali, não dá para amar. Aquele ali, meu Deus do céu. Aí o outro que pensa, não, aquele ali. E a gente fica fazendo acepção de pessoas. Aquele eu não amo, aquele eu amo, porque aquele é do meu partido, aquele não é do meu partido. E a gente quer trazer isso para a doutrina espírita. Gente, não façam isso. Se eu tenho uma posição pessoal, é minha. Não é para a tribuna espírita. Se eu tenho uma visão errada de uma prática, que eu acho que a cura tem que ser de sacódia. Eu me lembro que, na época, quando eu era mais jovem, que eu comecei no espiritismo, 14 anos lá no Rio de Janeiro. E meu pai era da prática da Umbanda. E eu me lembro que quando o pai João ia dar comunicação através dele, me botava para segurar a vela ficava pingando na minha mão, e eu ali com a vela, era pequeno, e a gente fica imaginando que é a doutrina espírita, que os espíritos, é tudo assim que a gente pode controlar. Aí eu começo a perceber o seguinte, a gente às vezes chega na casa espírita, eu vou lá tomar um passe. Aí tomo um passe, tranquilo, no centro coronário. A pessoa acaba de tomar um passe aqui é meio fraco. Eu queria aquele passe que sacode mesmo, assim, porque às vezes a gente quer mais o efeito do que o resultado. Por que a doutrina espírita tem um resultado diferente? Sabe por quê? Porque ela não fica procurando curar corpos, mas sim restaurar almas. Essa é a grande diferença. Enquanto a gente não perceber isso, nós vamos continuar atrás de fenômenos e fenômenos para um resultado que muitas vezes está no simples meditar. Está no simples mudar de olhar pelo outro, pela atitude, pelo pensamento. E aí nós começamos a nos restaurar como indivíduos, como pessoas. E para encerrar, já que nosso tempo aqui já está passando um pouquinho, recordo-me certa feita, numa passagem do Evangelho, onde Jesus está na casa de Pedro, orientando os seus discípulos, e a multidão começaram a chegar, a casa de Pedro muito pequena, próxima do mar, e não dava mais para ninguém entrar, as portas lotadas, e todo mundo ali querendo ouvir a palavra do Cristo, e ele na casa de Pedro conversando, orientando, até que lá fora grita um paralítico, Jesus de Nazaré, cura-me. Esse paralítico, ele já estava há muito tempo sendo carregado pela multidão, ele deitava numa esteira, e eles levavam para um lado, para o outro, e ele gritava, Jesus de Nazaré, cura-me. E aí o povo não saía para abrir a porta, para deixar espaço, até que alguém teve uma ideia de colocar uma escada ao lado da casa, subiu com aquele paralítico, alguns deles, na esteira, colocou sobre uma calabóia suja, e eu colocar na frente de Jesus, na sala, e naquele momento, aquele paralítico deitado, que há muitos anos estavam ali, disse, Senhor, cura-me. E Jesus disse, tu acreditas que eu possa te curar? Ele disse, claro, Senhor, eu acredito. E Jesus disse, levanta e anda. E ele tentou firmar os braços, as pernas, conseguiu ficar de pé, e gritou, obrigado, Senhor, que tu me curaste. E naquele instante ele pegou a esteira, rolou, colocou embaixo do braço e saiu porta fora gritando, hosanas ao nome do Senhor. Uma senhora que estava ao lado
cega, disse: Senhor, veja, eu não posso enxergar, cura-me, Senhor. E Jesus diz: tu acreditas que eu possa te curar? E ela, naquele instante, ela disse: sim, Senhor, então veja. E ela passa a enxergar, e naquele instante ela agradece: oh, Senhor, muito obrigado. E sai de porta fora gritando hosanas em nome de Jesus. Um leproso, todo enrolado pelas bandagens, carcomido pela lepra, diz: Senhor, veja-me, eu sou um trapo humano, eu desejo ser curado, Senhor. Tu acreditas que eu possa te curar? E ele disse: sim, Senhor. E Jesus então impôs nas mãos, fez que naquele momento aquelas feridas começassem a cicatrizar na frente de todo mundo. E ele foi tirando a bandagem, e ele começou a perceber que o corpo estava cicatrizado, as feridas. E saiu gritando hosanas em nome de Jesus. E atendeu um, atendeu outro, até que Pedro, depois de um certo tempo, diz: deixa o Cristo descansar. Volte mais tarde. Depois vocês voltam. E aí a multidão foi se desfazendo, foi saindo. E depois Jesus e Pedro foram caminhando pela praia, conversando. E Jesus sentou numa pedra. Pedro, ao observar, perguntou: mas Senhor, percebe que tu estás triste? Tu curaste aquele paralítico há mais de 20 anos. Aquela mulher que era cega. Veja, Senhor. E aquele homem que era leproso. Na frente de todo mundo, todos viram as cicatrizes em átimo de segundo, fechando. E aí diz Jesus para Pedro: Pedro, nem você, nem ninguém entendeu a minha doutrina. Tu acreditas que eu vim colocar remendo novo em pano velho? Sabe, Natanael Barjonas, o paralítico, agora está lá num panar dizendo assim: vejam, estou curado, vou satisfazer todos os meus desejos. Aquela mulher que era cega, agora está lá dizendo assim: aqueles que me prejudicavam eu não podia ver, hei de me vingar de todos eles. E aquele que era leproso disse: agora vou aproveitar a vida, vou me entorpecer na bebida, no desequilíbrio sexual. E Jesus falou: vejam, eu não vim curar corpos, eu vim curar almas. Gente, a doutrina espírita nada mais é do que o evangelho de Jesus. Resgatar isso, com calma, com tranquilidade. Eu não compreendi ainda. E volta, estuda, até que compreenda. E aí olha para a família e fala assim: meu Deus, foi esse grupo que Deus botou, é esse mesmo. Tem dificuldade? Tem, abraça um, beija outro. Mesmo que não queira beijar, beija a si mesmo. Porque é aí que nós vamos modificar esse quadro. Que todos nós somos filhos perante o nosso Pai maior. Doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina da transformação moral em toda a época da humanidade. Muita paz.